Olá pessoal, meu nome é Lucas Macedo, eu sou da Clínica de Anestesia e Dor da Asa Norte, equipe parceira do Dr. Marcondes, e eu estou aqui para falar para vocês sobre anestesia para o parto, seja o parto normal, seja o parto cesariana, o que for melhor para vocês. Eu queria começar falando para vocês da função do anestesista. Para que serve o anestesista? Ele não é simplesmente o médico que vai tirar a sua dor durante uma cirurgia, o que realmente é muito importante, mas a gente está ali principalmente para garantir que vocês permaneçam com muita segurança e saúde ao longo de todo o procedimento cirúrgico e para garantir também o seu bem-estar e segurança no pós-operatório também. Bom, gente, a anestesia é uma das áreas que gera o maior medo e aflição entre os pais, por ser provavelmente a área de menor conhecimento das famílias dentro do ciclo gravídico, do parto e puerperal. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que a melhor maneira que a gente tem de reduzir essa insegurança é a gente adquirir o maior número de informações possíveis. E esse é o meu objetivo aqui. Pessoal, então quais são os tipos de anestesia que estão disponíveis para o trabalho de parto e para o parto cesariano? Eu vou começar falando da anestesia geral, porque a anestesia geral vai ser a exceção da exceção da exceção. Ela raramente precisa ser aplicada no parto cesariano, no caso, né? E seria apenas nos casos onde há uma contraindicação aos bloqueios, que seria a raquianestesia ou a anestesia peridural. Mas saiba que se for o caso de vocês de receber anestesia geral, a gente está pensando no melhor bem-estar de você, mãe, e do seu bebê, sabendo que para aquela situação é a anestesia mais segura para vocês dois. Então vamos falar então dos bloqueios, que seria a raquianestesia e a anestesia peridural. Qual que é a diferença primeiramente delas? Bom, a raquianestesia é a anestesia que geralmente a gente utiliza para o parto cesariano. Tá? Por quê? Por conta das características que ela traz para a gente, para garantir uma condição ótima de cirurgia para o cirurgião, com muita segurança para você e para o seu bebê. E quais são essas características? Ela tem um início muito rápido de ação, então que a gente chama de latência bem curta em comparação com a peridural. A gente consegue fazer uma anestesia excelente com muito pouco volume de anestésico, então a gente está passando longe de dose tóxica, por exemplo. A gente tem um bloqueio mais intenso, e o que eu chamo de bloqueio intenso é um bloqueio que gera uma dormência, um relaxamento muscular muito intenso para você e para favorecer também a condição cirúrgica para o seu obstetra, tá? A agulha que a gente utiliza é uma agulha extremamente fina, tá bom? Ela dá uma grossura mais ou menos de 2 fios de cabelo de vocês. E ela acaba sendo usada mais para cesárea, mas também ela tem uma aplicação muito boa também para o parto normal, fazendo uma excelente analgesia do assoalho pélvico e fazendo uma analgesia de início muito mais rápido quando a gente aborda vocês para analgesia de parto, que eu vou falar para vocês daqui a um pouquinho. Pessoal, essa aqui é a imagem de uma raquianestesia sendo aplicada, certo? Ela na região lombar da pessoa. E ali a diferença dela para a peridural seria basicamente o plano onde o anestésico vai ser injetado. E eu vou falar um pouquinho mais para vocês de onde essa anestesia é aplicada daqui a pouquinho. E a anestesia peridural é uma anestesia que demora um pouquinho mais de tempo para começar, mas ela tem uma efetividade muito boa também. A gente acaba usando um volume um pouquinho maior de anestésico para atingir níveis ótimos de anestesia, tanto para o parto normal quanto para o parto cesárea, certo? Ela é uma anestesia que eu consigo preservar a sensação de tato da gestante. E isso é bastante interessante quando eu estou falando em analgesia de parto, onde eu quero preservar, além do tato, também a força muscular para que vocês consigam participar ativamente do trabalho de parto, do parto de vocês. A agulha acaba sendo um pouquinho mais grossa, mas isso é uma diferença meramente técnica para a gente. A gente faz uma anestesia na pele e vocês não sentem grande desconforto na hora da aplicação da anestesia, tá? Ela é uma anestesia que acaba causando menos hipotensão, que é um efeito colateral bastante comum da raquianestesia. É comum, porém a gente consegue manusear com bastante facilidade, certo? E ela é muito utilizada por conta dessa característica, principalmente da preservação do tato e da força muscular, para analgesia de parto, certo? E ela tem uma característica muito interessante também, que eu consigo, na peridural, deixar um catéter lá. E para que serve esse catéter? Esse catéter é um canudo muito fininho que fica lá no espaço peridural de vocês, que me permite fazer repiques dessa anestesia, sem ter que furar vocês novamente ao longo do trabalho de parto. Pessoal, essa aqui é uma representação esquemática de como é aplicada a anestesia peridural.
Tecnicamente, basicamente, só o plano onde o anestésico é depositado que vai mudar. Então, o anestésico é depositado no espaço peridural, onde ele vai banhar todas as raízes nervosas que saem da medula espinhal. Na raquianestesia, esse anestésico é depositado dentro do saco dural, onde tem o líquor, né, que é aquele líquido que reveste todo o cérebro e a medula espinhal. Então, é um anestésico que acaba sendo um volume um pouquinho menor, porque ele está mais na intimidade dos nervos, entendam assim. E aqui também está um desenhozinho de como a gente instala o catéter peridural. É esse canudinho que está entrando por dentro da agulha, certo? E vai ficar lá fixado no espaço peridural de vocês, onde eu vou poder fazer repix da minha anestesia. Isso daqui é apenas uma foto de como fica o curativo do catéter peridural fixado nas costas da paciente, certo? O catéter é muito fininho, isso que está mais grosso aí é apenas o esparadrapo fixando ele. E a imagem, por exemplo, que o acompanhante vai ver daquele curativo ao longo, principalmente, do trabalho de parto normal com analgesia. Pessoal, tendo falado para vocês então da raquianestesia e da anestesia peridural, eu vou apresentar para vocês a maquete de uma coluna, mais ou menos em tamanho real, tá certo? Para mostrar para vocês onde que eu vou aplicar essas minhas anestesias, tá certo? Tem muita gente que acha que a anestesia é dada no osso, muita gente que acha e teme que aquela anestesia pode lesionar a medula espinhal, que realmente é um órgão muito nobre do nosso corpo humano, tá? Mas eu vou explicar para vocês, vocês vão ver que é algo muito tranquilo, certo? Aqui a gente tem uma visão lateral, mais ou menos como vocês me veem aqui, tá certo? E aqui é a parte da frente, a parte anterior, e aqui é a parte de trás. E nossa abordagem na anestesia, tanto na raque quanto na peridural, é uma abordagem posterior. A gente aborda vocês pelas costas, certo? E a gente procura, nesse contexto, os espaços intervertebrais, ou seja, entre uma vértebra e outra, certo? Aqui nós temos uma vértebra, em que tem anteriormente o corpo vertebral, aqui essa parte da frente. Entre um corpo vertebral e outro, a gente tem os discos. E eu gosto de falar disso porque muita gente me questiona, doutor, quem tem hérnia de disco tem algum problema com anestesia ráquea ou com a peridural? Gente, não tem nenhum problema. A ráquea ou a peridural não melhora, nem piora, nem altera a evolução da doença. Porque o corpo das vértebras e os discos estão na parte anterior. E minha abordagem é toda posterior para realizar essa anestesia. Então, a gente precisa atingir o espaço ou peridural ou intratecal, afastando e chegando no espaço entre esses dois processos vertebrais aqui, entre uma vértebra e outra, certo? E daí, por isso que a gente precisa que vocês atinjam uma posição bem curvadinha, tá certo? Para quê? Para afastar um processo vertebral do outro, basicamente, certo? E permitir um espaço melhor para a minha agulha entrar aqui, certo? Geralmente, essa anestesia no contexto do parto, tanto cesárea quanto do trabalho de parto normal, ela é feita na região lombar, tá certo? Então, nessa parte de baixo aqui da coluna, certo? E uma característica que é interessante vocês saberem, nessa região, principalmente abaixo da segunda vértebra lombar, que é onde a gente faz anestesia, a gente não tem mais lá dentro a medula espinhal, mas sim só alguns nervos que saem dela. Então, isso torna ainda mais o procedimento seguro, porque eu não tenho grandes riscos de lesionar a medula em si com minha agulha, certo? Quais são as contraindicações da gente realizar os bloqueios, tanto a raque quanto a peridural? São basicamente 4 contraindicações. Primeiro, pacientes com distúrbio de coagulação. E no contexto da gestação, a gente tem principalmente a síndrome HELP e a pré-eclâmpsia, que são situações, patologias da mãe que podem alterar a coagulação por conta da diminuição da contagem da plaqueta. Então a mãe fica propensa ao sangramento. Mas mesmo assim, em alguns casos, a gente ainda assim consegue fazer a raque ou a peridural fazendo transfusão prévia de plaquetas e ainda assim fazer uma anestesia muito boa e muito segura para vocês sem ter que apelar para anestesia geral, certo? Outro exemplo seriam pacientes que estão usando algum tipo de anticoagulante e por algum motivo esse coagulante não conseguiu ser suspenso antes daquele parto, por ser um parto que aconteceu no contexto de emergência, tá certo? A segunda grande contraindicação seriam em algumas doenças cardíacas da mãe, tá certo? A terceira em algumas doenças neurológicas
E perceba que eu não estou falando de todas, são algumas doenças muito específicas, e se for o caso de vocês de ter algum problema dessa natureza, é muito bom e de extrema importância que vocês procurem um anestesiologista antes do procedimento cirúrgico, né, antes do parto normal ou do parto cesárea, para a gente conseguir especificar que tipo de problema é esse e se há realmente alguma contraindicação para a gente fazer algum tipo de anestesia. E a quarta grande contraindicação para os bloqueios seria simplesmente a recusa da paciente, porque a gente não vai fazer nenhum procedimento em vocês que vocês não permitam. Pessoal, essas duas imagens são fotos ilustrativas da posição que a gente costuma fazer os nossos bloqueios. Na figura de cima, a gente tem a posição que a gente mais comumente aplica anestesia, que é a posição sentada. Sempre vai ter uma pessoa na frente de vocês para ajudar a assumir a posição com mais facilidade, certo? E a posição basicamente é vocês com o queixinho encostado no peito, os ombros bem relaxados e tentando acentuar essa curvatura aqui da lombar, como se fosse um camarão, certo? Para aumentar o espaço entre as vértebras e a gente com mais facilidade conseguir chegar ao espaço intervertebral, tá certo? A gente consegue também aplicar anestesia com a posição deitada de lado, que é na figura de baixo, certo? Seria mais ou menos como uma posição fetal, também com o queixo no peito, bem curvadinho e o joelho em cima da barriga, para, na mesma intenção, aumentar essa curvatura da lombar. Gente, nós sabemos que o útero gravídico, ali de 36, 38, 40 semanas, atrapalha um pouco fazer essa curvatura da coluna. Mas fiquem tranquilas que a pessoa que vai estar na frente de vocês vai ajudar bastante a atingir a posição e sempre dá tudo muito certo e a gente dá um jeito de fazer essa anestesia com todo conforto e segurança para vocês. Como que é o passo a passo da realização da nossa anestesia? Primeiro a gente vai fazer uma asepsia, uma limpeza de toda a parte das costas de vocês, tá certo? Vamos fazer, principalmente no caso de anestesia peridural, um anestésico local, uma injeçãozinha com anestesia para que não incomode a entrada da agulha para vocês, tá certo? E na hora da punção, a gente pede para evitar movimento. E aí eu vou falar um pouquinho de um mito que tem, que muita gente chega e pergunta, doutor, se eu me mexer na hora da anestesia, eu vou ter algum problema, alguma lesão nervosa? Bom, gente, calma. O fato de vocês se mexerem durante a anestesia, no máximo vai atrapalhar a realização da nossa anestesia, mas não vai gerar nenhuma lesão nervosa, nenhum efeito colateral, nenhuma sequela, nem a médio nem a longo prazo não, fiquem tranquilos. A gente sabe que é difícil vocês ficarem paradinhas nessa hora, porque além da ansiedade, às vezes tem um susto, incomoda um pouquinho ali na hora, mas a gente vai estar sempre conversando com vocês, vai estar sempre explicando passo a passo do que está sendo feito, e mais uma vez eu falo, costuma ser muito tranquilo. Eu vou falar agora para vocês de cada um dos tipos de parto em separado, certo? Primeiro a cesariana. Vocês serão admitidas no nosso centro obstétrico, tá bom? Lá vocês vão ser recebidos por toda a equipe de enfermagem, pela equipe cirúrgica e pela equipe anestésica também. E lá o anestesista vai se apresentar para vocês e vai fazer uma série de perguntas para conhecer melhor vocês antes de aplicar qualquer anestesia. A primeira coisa que a gente faz é a punção de uma veia. A gente pega uma veia no braço, geralmente na mão ou no braço, tá certo? Para que a gente possa fazer soro, antibiótico, medicações analgésicas, medicações para evitar enjoo e etc. A gente não faz nenhum tipo de sedativo no parto cesariana, muito menos no parto normal. Vocês serão também monitorizadas, tá? Com monitor de eletrocardiograma, de pressão arterial e de oxigenação do sangue, que é a oximetria de pulso. E assim vão ficar monitorizadas durante todo o procedimento cirúrgico e anestésico. Nós anestesistas costumamos pedir um jejum de pelo menos 8 horas para qualquer procedimento cirúrgico. Eu coloco um asterisco no jejum aqui para a cesariana, por quê? Porque muitas vezes a cesariana ela é feita num contexto de urgência ou emergência, e a gente não pode esperar aquele jejum. Então, qual que é o recado nesse aspecto que eu quero passar para vocês? Se for possível fazer o jejum, ou seja, uma cesariana eletiva ou que possa esperar um pouquinho, a gente pede 8 horas de jejum para sólidos e líquidos em geral e 2 horas de jejum para água, água de coco e bebidas isotônicas. Para que a gente pede esse jejum no contexto geral da anestesia? Para que a gente garanta que vocês estejam de estômago vazio na hora do procedimento, o que diminui a incidência de vômitos, regurgitações e complicações como a aspiração pulmonar daquele conteúdo.
Mas fiquem tranquilas, que isso é muito mais importante para outros contextos de cirurgia, onde vocês vão receber algum tipo de sedativo, alguma medicação que rebaixe o nível de consciência de vocês. Porque numa situação em que vocês vão estar acordadas, que é a situação do parto cesariana, o risco de vômito e aspiração desse conteúdo para o pulmão acaba sendo um pouco menor, certo? Mas para o conforto e segurança de vocês, quando possível, a gente pede para fazer esse jejum. Tendo feito tudo isso que eu falei para vocês, nós vamos posicionar, então, a paciente e aplicar, geralmente seria a raquianestesia por parto cesariano. Pode ser feito com peridural também? Pode, sem nenhum problema, certo? Então, a gente vai aplicar essa anestesia e vocês, então, vão deitar na mesa cirúrgica, certo? E depois que deita, o que vai acontecer? Bom, vocês vão começar a sentir o início do efeito da instalação da anestesia, que é primeiro um calor na parte de baixo do corpo, da barriga para baixo, um calor, um formigamento e uma sensação de dormência. Aos poucos vocês vão ficando com a perna um pouco pesada e sem conseguir mexê-las, correto? E o que é comum também nesse momento? Devido à posição que vocês estão com o útero pressionando os vasos abdominais e por conta da anestesia em si, é muito comum que haja uma queda de pressão nesse momento. E essa queda de pressão pode gerar um pouquinho de tontura e um pouquinho de enjoo. Essa queda de pressão é tão comum, é tão esperada, que a gente já faz medicações para reverter essa queda de pressão antes mesmo da gente ter uma medida de pressão baixa no monitor. Então, mais uma vez, falo para vocês, costuma ser muito tranquilo e a gente tem meios de reverter isso aí com bastante facilidade. No início da instalação da anestesia, é importante que vocês saibam que é muito comum que vocês ainda sintam a sensação do toque, principalmente o toque de quem vai lavar o abdômen de vocês para o início da cirurgia e inclusive o toque do cirurgião no início do procedimento. Isso é muito comum. A primeira sensação que some na anestesia, tanto a raque como a peridural, é a sensação de dor. Então, a gente vai testar e vai garantir que vocês vão estar sem dor no início do procedimento cirúrgico, mesmo que vocês ainda tenham alguma sensação de toque na barriga de vocês. Repito, costuma ser muito tranquilo, principalmente quando vocês já sabem que isso é normal e que não é sinal de que a anestesia não pegou ou que algo está dando errado. Feita então a cirurgia, o curativo, vocês então serão encaminhados para a sala de recuperação pós-anestésica, que é uma sala logo ao lado da sala cirúrgica. Vocês serão encaminhados tanto paciente, bebê e acompanhante para essa mesma sala, onde vocês ficarão durante toda a recuperação daquela anestesia, que geralmente dura em torno de 2 a 3 horas. E neste momento, quais são efeitos colaterais, principalmente da raquianestesia, que podem acontecer? São 2 deles, os principais. Primeiro, um pouquinho de coceira, tá certo? Principalmente em tórax, em rosto, em volta do nariz, tá? Sem mancha na pele, sem nada que altere a pele de vocês, porque nada disso tem a ver com reação alérgica. Isso são efeitos colaterais da medicação que a gente faz na RAC, que vai deixar vocês sem dor por até 24 horas depois do procedimento, mesmo depois de ter sido revertida aquela anestesia, tá? E essa mesma medicação pode causar um outro efeito que a gente chama de retenção urinária, que é dificuldade para fazer xixi, principalmente daquela primeira vez que você tenta ir ao banheiro depois do parto. Certo? Na maioria das vezes, com um pouquinho de esforço, você consegue vencer essa retenção, mas se for necessário em uma parcela menor das pacientes, a gente faz uma sondagem vesical, a gente passa uma sondinha na bexiga para esvaziar e tira essa sonda logo em seguida, certo? São efeitos colaterais que algumas vezes podem até incomodar, mas eles nem de longe eles se comparam ao benefício que a gente tem da redução e até retirada completa da dor que a gente tem. Eu vou aproveitar então para falar um pouquinho para vocês disso que acaba sendo território de muitos mitos em torno da raquianestesia, que é a tal da cefaleia pós-raque. Aquela dor de cabeça que todo mundo já conhece, muita gente já ouviu falar, que vem depois de receber uma raquianestesia. Não é qualquer dor de cabeça, depois de uma RAC, que é uma cefaleia pós-RAC. A cefaleia pós-RAC, essa entidade que já é conhecida há muito tempo, ela tem a característica de que é uma dor de cabeça em que você está bem enquanto está deitada, mas quando você senta ou levanta, vem uma dor de cabeça, algumas vezes até intensa, algumas vezes também associada a enjoo e um pouco de tontura.
Antigamente, essa cefaleia pós-AC era um problema muito maior e muito mais frequente, porque a gente tinha que usar agulhas muito mais grossas, a gente tinha que reutilizar a agulha, o que fazia com que o trauma ali na coluna de vocês fosse muito maior. Hoje em dia, com agulhas cada vez mais finas e com pontas especificamente desenhadas para que haja um trauma menor na coluna de vocês, a gente tem uma incidência de cefaleia pós-AC abaixo de 1% na população em geral. Correto? E quando ela aparece, geralmente são sintomas muito mais leves e sintomas que a gente consegue contornar com muito mais facilidade também apenas com medicações orais e um pouco de hidratação. São raros os casos que a gente precisa fazer alguma outra intervenção para tratamento da cefaleia pós-AC. Vou falar um pouco agora para vocês sobre a analgesia para o parto normal. E eu deixei agora para o final porque é aqui que mora a maior parte das ansiedades, a maior parte das dúvidas acerca da anestesia para o parto como um todo, né? E eu quero que vocês cheguem mais confortável possível, mais conscientes o possível para poder optar ou não em ter uma analgesia para o trabalho de parto normal de vocês. E eu falo em optar ou não por quê? Porque ao contrário da cesariana, onde a anestesia é obrigatória, ninguém faz parto cesariana sem anestesia, a analgesia de parto ela é facultativa. É opção sua, mãe, receber ou não anestesia na hora do parto. E o momento que isso vai acontecer também depende de vocês. E por que eu estou falando em analgesia e não em anestesia? A anestesia geralmente é retirada de dor e de todos os outros sentidos também que envolvem as terminações nervosas daquela área que a gente vai operar. Analgesia, eu estou falando principalmente da retirada de dor, preservando tanto a sensação de tato, a sensação de propriocepção, que é a sensação da posição do seu corpo no espaço, e também a força muscular. E tudo isso é muito importante para a participação ativa que vocês têm durante o trabalho de parto normal. E no início, é como eu já falei para vocês, igualzinho no parto cesariano. Vocês serão apresentadas para a equipe de anestesia no momento, onde o anestesista vai fazer uma série de perguntas para conhecer melhor vocês, conhecer o momento que vocês estão naquele trabalho de parto para poder melhor planejar aquela analgesia para vocês. Nós vamos, da mesma forma, fazer uma punção venosa, vamos pegar uma veia no braço de vocês, fazer toda a monitorização, que eu já falei, que é muito semelhante à monitorização para o parto cesariana, então vamos posicionar vocês também da mesma forma para fazer a anestesia. No caso do parto normal, a gente costuma aqui fazer uma anestesia combinada. E o que é uma anestesia combinada? É fazer tanto uma RAC como uma peridural. Claro, com doses completamente diferentes do que a gente faz para o parto cesariano e para qualquer outro tipo de cirurgia, onde eu vou conseguir, dessa forma, aproveitar as melhores características de cada modalidade anestésica para conseguir uma anestesia, uma analgesia ótima para o trabalho de parto de vocês, com a maior segurança possível. A RAC, ela acaba tendo um início de ação muito mais rápida, então ela acaba dando um alívio rápido para vocês que estão num momento de muita angústia e muita dor, geralmente quando a gente é acionado, né? E ela é ótima para anestesiar principalmente ali o assoalho pélvico de vocês. E a peridural, ela vem para quê? Para anestesiar e manter a força muscular e a sensação de tato da barriga de vocês, da área onde está havendo as contrações, onde está causando a maior parte da dor, principalmente na primeira fase do trabalho de parto. E além disso, na peridural eu consigo instalar o catéter, que eu falei para vocês no início dessa apresentação, que vai me permitir fazer repiques dessa anestesia ao longo do trabalho de parto de vocês, que pode durar muito pouco tempo ou pode durar algumas horas, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Isso a gente não tem como adivinhar, nem o obstetra de vocês. Vai ser a natureza que vai dizer como que vai se desenrolar aquele trabalho de parto. Então a gente chega preparado para tudo. Detalhe, o repique que eu falei para vocês são doses adicionais de anestesia peridural que a gente pode fazer ao longo do trabalho de parto. Falando em jejum para o parto normal, eu coloco mais um asterisco aqui, porque mais uma vez a gente não consegue prever, na maioria das vezes, quando que vai começar o trabalho de parto de vocês e nem quanto tempo vai durar, certo? Então o que a gente costuma pedir? Que uma vez que você já esteja em um trabalho de parto ativo, acima de 3 centímetros de dilatação com contrações frequentes,
que a alimentação de vocês seja restrita a somente líquidos claros, que são o quê? Água, água de coco e isotônicos, basicamente. E aí vocês vão me perguntar, bom, mas a analgesia de parto é um procedimento seguro? E aí eu vou voltar para aquilo que eu falei no início da analgesia de parto, de que a analgesia de parto é um procedimento facultativo, ou seja, o trabalho de parto pode acontecer sim sem analgesia. Então, se não fosse um procedimento seguro e que trouxesse mais benefícios do que malefícios para você e para o seu bebê, a gente de forma alguma faria no trabalho de parto qualquer analgesia. Hoje, a gente já sabe que a analgesia de parto, além de ter um perfil de segurança muito bom, ela traz inclusive muitos benefícios tanto para a mãe quanto o bebê, porque quando a gente está tirando toda aquela dor do contexto do trabalho de parto normal, a gente está tirando toda uma sobrecarga de liberação de adrenalina que causa uma sobrecarga cardíaca e respiratória, tanto para a mãe e que pode também contribuir para uma sobrecarga do bebê também. Quando a gente tira aquele estímulo doloroso, você tira essa sobrecarga adrenérgica e causa um bem-estar materno e também um bem-estar fetal no contexto do trabalho de parto normal. Alguns trabalhos mostram, inclusive, redução da incidência até de depressão pós-parto em quem recebeu analgesia para o parto normal. Isso é só para exemplificar um dos diversos benefícios que a analgesia de parto tem no contexto do trabalho de parto normal, além do óbvio conforto e satisfação materna num momento que é tão importante para vocês. Na minha opinião, inclusive, a analgesia pode tornar o parto até mais humanizado, melhorando muito a percepção desse momento, tanto para você quanto para o seu bebê. Então eu quero aqui derrubar alguns mitos. O primeiro deles é que a analgesia faz mal para o bebê. Bom, temos trabalhos publicados tanto no Brasil como em todo o mundo que mostram que não há uma repercussão negativa na analgesia de parto em si para os bebês. Inclusive, a gente consegue achar várias repercussões positivas, tanto para a mãe quanto o bebê na analgesia de parto. E a analgesia prejudica a dilatação do colo do útero? Pelo contrário, alguns estudos mostraram que dependendo do momento que a gente faz essa analgesia, às vezes até uma aceleração dessa dilatação, encurtando esse primeiro período do trabalho de parto. E como que acontece a recuperação da analgesia do parto normal? Acaba sendo uma recuperação muito mais rápida, porque a anestesia acaba sendo menos intensa, por assim dizer, certo? A gente vai fazer a retirada do catéter peridural, porque depois que o bebê nasce e a placenta sai, não tem mais utilidade deixar o catéter peridural ali. E pode haver, como eu comentei com vocês, para o parto cesariana, pode haver um pouquinho de coceira no pós-operatório também, coisa que também não chega a ser muito frequente. E eu termino aqui a minha fala me dirigindo a vocês, acompanhantes, que além de ser garantido por lei que vocês estejam presentes na sala de parto ou na sala de cirurgia, a gente entende que a presença de vocês é de fundamental importância, tanto para a paciente quanto para o bebê e até para nós da equipe, porque se vocês estão lá para tranquilizar e deixar aquela paciente mais confortável e mais segura, a gente vai ter um ambiente de trabalho também muito mais confortável e a gente vai ter mais facilidade de fazer os nossos procedimentos com a paciente mais confortável. Nós pedimos apenas alguns cuidados dentro da sala do procedimento. Evitem transitar pela sala, tá bom? Evitem tocar em qualquer coisa sem antes perguntar, principalmente dentro daquele campo estéreo onde acontece a cirurgia, tá certo? E a gente entende que esse momento é de grande emoção e importância para vocês. Então, caso vocês comecem a se sentir mal, devagar, procure sentar-se no chão ou encostar numa parede mais próxima e peça ajuda, que a gente está ali por vocês também. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito quem chegou até aqui no vídeo e recomendo fortemente que vocês marquem ainda uma consulta com o anestesiologista aqui no nosso serviço, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas, para que a gente também possa conhecer vocês e já adiantar como que vai ser o procedimento anestésico para o parto, para que vocês cheguem mais tranquilas e confortáveis para o momento do parto de vocês. Até a próxima!